Graça e paz, irmãos. Estamos aqui na sede da Vereda da Graça, para a qual nós convidamos você a nos fazer uma visita, participar conosco dos nossos cultos. Aqui nós temos feito esses vídeos para comunicar a palavra da graça, a palavra da nova aliança. Mas hoje eu queria falar de coronavírus. Em relação à questão do medo, em relação à questão das pessoas temerem a tal da pandemia. Bom, primeiro eu queria dizer que existe muita notícia falsa sobre isso e existe aí uma comoção sendo criada no meio das pessoas que talvez não seja para tanto. Eu já ouvi de autoridades em relação à questão de pandemia que não é bem assim a questão. Existem muitas coisas econômicas envolvendo, enfim, né? E os mais velhos, infelizmente, são os mais afetados, até por causa de muitas vezes terem problemas de respiração. Mas eu queria entrar pelo entendimento de que o espiritual ele é mais importante do que o material. E eu creio que todas as bênçãos, todo dom perfeito, como diz a palavra, vem do Pai das Luzes, do nosso Deus, do Senhor, que nós cremos, que nós tememos, e nós tememos no sentido de respeito e adoração. E esse Deus é o Deus que, em todos os momentos da palavra, Ele protegeu aqueles que buscam a Ele, aqueles que se voltam para Ele. E nós temos uma passagem muito importante que eu queria deixar para que o teu coração se encha de fé, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 7, que diz assim, presta atenção: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Olha que palavra tremenda, né? Uma palavra trazendo fé ao nosso coração, que esse Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, que nós temos recebido, ele não nos faz medrosos, não nos permite ser medrosos. E por que será que o Senhor se preocupa com essa questão do não temas e fala muitas vezes, né, como no caso daquele homem, né, Jairo, que estava indo pelo caminho, Jesus o acompanhando para ir ressuscitar sua filha. Nós sabemos do que aconteceu ali, aquela alegria, né, o despertar daquela moça. No meio do caminho chegou pessoas dizendo: olha, não incomode mais o mestre, não incomode o Senhor Jesus, porque a sua filha já morreu. E Jesus olhou para ele e disse: não temas, não temas. O temor é algo que atrai o mal, é algo que faz com que o mundo espiritual se mova. Eu penso assim, como esse cachorro tem aquele senso, né? Aquele faro, ele sente o cheiro do medo, os feromônios, no suor da gente, quando a gente está com medo, eles sentem. E normalmente, né, eles, outros animais instintivos, eles vêm para cima. Então eu acredito que os demônios agem assim também, porque o medo anula a fé. E veja, eu não estou dizendo que é uma realidade, não estou dizendo que não existe isso, não, muito pelo contrário. Eu acredito que nós temos que pegar essa segunda parte da palavra e a gente praticar também, porque esse Espírito nos torna prudentes também. Prudência e canja de galinha não faz mal para ninguém. Nós precisamos nos cuidar, claro, né? Ter os cuidados higiênicos, questão do álcool gel nas mãos, questão de, se você ficar gripado, não tossir perto de pessoas que de repente você não sabe se você contraiu ou não. E enfim, todos os cuidados que estão sendo promulgados e orientados às nossas vidas. Então, prudência é muito importante. Mas, em nome de Jesus, não deixa o medo tomar conta de você. Não deixa o medo vir e se apresentar. E é claro, há pessoas que são mais medrosas, outras menos, né? Mas o medo anula a fé. E o Espírito que está em nós é espírito de coragem, de força, de moderação e de prudência, mas não é o Espírito que nos deixa medrosos. O Espírito do Senhor nos toma como tomou Davi, para nós enfrentarmos gigantes, nós enfrentarmos leão, nós enfrentarmos urso, né? Foi literal. Davi não estava usando metáforas ali. Foi literal. O Espírito de Deus deu essa coragem a ele, e o Espírito de Deus está em você, que está na nova aliança. Ele habita em você. Então, não tema, não deixe o medo atrair o mal para a tua vida, para a tua casa.
declare a palavra do Senhor. Declare, a Bíblia diz, crie, por isso falei. Então declare que o Senhor dos Exércitos está conosco, a sua cobertura é sobre nós. O Senhor Jesus orou na oração sacerdotal, lá em João 17, dizendo: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, que os livre do maligno. E nós temos essa garantia da proteção do Senhor sobre nós. E olha que interessante, lá no Egito, o Senhor enviou 10 pragas. O Senhor permitiu aquelas 10 pragas. E uma delas era a praga da morte dos primogênitos. E o que eles tiveram que fazer? O cordeiro, já tipificando o Senhor Jesus, foi morto, o sangue foi passado nos umbrais das portas, e esse sangue que garantiu que o anjo da morte passasse por cima. E até Páscoa, no original é Pessah, que é passar por cima, e o anjo passou por cima e os seus primogênitos não morreram. Creia que o sangue de Jesus está sobre você, e o anjo da morte, da enfermidade, dessas epidemias que nós vamos ouvir falar disso, é profético. Jesus disse que nos últimos dias haveria pestes, fomes, guerras, terremotos, como aconteceu bastante no século passado, ainda continua acontecendo, mas o Senhor disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, tenha fé que o Senhor te guarda. Não permita que o medo tome conta do teu coração. Deixa que o Senhor te dá essa força, essa coragem e a capacidade também de abrir a tua boca e declarar: em nome de Jesus, a minha casa, os meus familiares, os meus vizinhos, meus amigos estão guardados. Eu oro, eu os abençoo e eu creio que o Senhor estará confirmando essa palavra tua, porque você está orando fundamentado na palavra do Senhor. O Senhor pediu ao Pai que nos guardasse no seu nome, e no nome do Senhor Jesus nós estamos guardados. Quero orar por você e abençoar a tua casa. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que nos faça crer nessa palavra, nós tenhamos fé, nós tenhamos coragem, nós tenhamos força e não nos abatamos ou comecemos a falar, Senhor, para atrair o mal sobre as nossas vidas. Não, pelo contrário, que a nossa boca se abra para dizer que o Senhor dos Exércitos está conosco, que assim como uma grande ave, nessa metáfora que é usada no Salmo 91, o Senhor está com as tuas asas sobre nós, debaixo das tuas asas, no teu esconderijo nós estamos guardados. Abençoa a mente desse homem, desta mulher, aqueles, quem sabe, ó Deus, que já estão atacados por talvez pânico, medo de outras coisas, que eles sejam renovados, que eles sejam restaurados na coragem, na força, pelo poder do teu Espírito Santo, que não é espírito de temor nem de medo, mas de coragem e de força e também de prudência. Que os teus filhos, que cada um dos teus filhos e filhas sejam prudentes, mas que eles também creiam no milagre, na ação do Senhor sobre a vida deles. Abençoa esta casa, abençoa esta família, abençoa a tua igreja, abençoa, Deus, aqueles que são nossos amigos, familiares, que trabalham conosco. Nós levantamos a nossa mão e nós os abençoamos, pedindo e já profetizando a saúde, a cobertura e a proteção, que se alguém contrair esse vírus será curado em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Deus o abençoe, que você confie nessa palavra, que você creia nesse Deus que está com você, te guardando, em nome do Senhor Jesus. Um ótimo fim de semana e um forte abraço a todos.